Bom dia mais uma vez para você que nos assiste aqui na TV Centro-Sul da Fundação D. Alfredo Schaffler. Bom dia, doutora Nayara. Bom dia, tudo bem, pessoal? Tava sumida por aqui, né? Eu estava com saudade. Acredito que quem nos assiste também sentiu falta de você esses dias. Oh, coisa boa, tô aqui de volta. De volta com a gente. Vamos falar de um assunto bem comum, né? Cárie. Se escuta falar sobre cárie há muitos e muitos anos. E muita gente negligencia esse problema de saúde, né? Porque é um problema de saúde, doutora. O que de fato é? Explica para a gente o que de fato é cárie. Na verdade, cárie é um problema de saúde pública, né? A cárie, ela acomete grande parte da população. A gente pode dizer que ela é uma das doenças mais comuns que a gente tem na população brasileira, presente na boca da população brasileira. E a cárie, ela é uma deterioração do dente. Como é que vai acontecer essa deterioração? Através de bactérias que estão presentes na nossa cavidade bucal que vão fazer essa deterioração, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente exatamente como é que isso acontece. Mas ela é uma doença que, falando mais no popular, estraga o dente, né? Destrói ali a superfície dentária, fazendo com que o paciente perca, a pessoa perca aquela estrutura ali que estava presente totalmente ali o formato daquele dente. Doutora Nayara, e o que é que causa essa cárie? Como é que surge ela? Ela não vem do nada, né? Você falou que é através de uma bactéria, mas o que é que causa? O que é que faz gerar todo esse estrago na boca? Então, as bactérias já estão presentes na nossa cavidade bucal. A cavidade bucal de todas as pessoas, elas já apresentam algumas bactérias, alguns tipos de bactérias específicos. Essas bactérias, elas não são nocivas se a gente conseguir ter alguns hábitos saudáveis, né? Quando o paciente não apresenta hábito saudável, como, por exemplo, ele não faz a higienização direito, ele não tem cuidado com a alimentação, tá? Juntamente com essas bactérias, principalmente uma das que estão presentes em grande quantidade, é a Streptococcus mutans, ela vai se aderir ao dente, né? Com os restos alimentares, por exemplo, o paciente ele acabou de comer e não escovou os dentes, ou então não fez nenhum tipo de limpeza. Então, os restos alimentares que ficam ali aderidos à superfície dental, as bactérias vão chegar ali naqueles restos alimentares e vão começar a fermentar. É como se elas se alimentassem daqueles restos alimentares, né? Então, depois, quando elas estão fazendo essa fermentação, elas produzem um ácido. E é esse ácido que vai fazer a deterioração do dente. Então, é dessa forma que acontece. Primeiramente, esse ácido ele tem o poder de desmineralizar. O nosso dente ele é feito uma estrutura que é feita de minerais também. E, quando esse ácido está ali em contato com a superfície dental, vai acontecer essa desmineralização, causando, primeiro, uma mancha branca. Tem até uma imagem que eu vou mostrar para vocês. A cárie, ela não começa já com aquele buraquinho, né, no dente. Ela começa, primeiramente, com uma manchinha branca, tá? Que a partir dessa mancha branca, se ela não for tratada, se o paciente continuar tendo hábitos deletérios, né, não cuidando da saúde bucal, se alimentando inadequadamente, consumindo muito açúcar, aí essa mancha branca ela vai progredir. Caso, quando a gente vê, essa imagem está mostrando a setinha, a mancha branca lá no primeiro dente. Quando a gente vê que essa mancha branca ela apareceu, mas a gente já corre no dentista, ou então toma cuidados a mais ainda com a nossa saúde bucal, como, por exemplo, higienização de forma adequada, um consumo regrado de açúcar, ou então consumir o açúcar de forma que, após o seu consumo, a gente faça uma limpeza para remover ali aquele resto de açúcar que fica aderido à superfície dental. Então, essa mancha branca, ela regride quando a gente tem esses hábitos que são mais saudáveis. Essa mancha branca, não é toda mancha branca que é uma mancha branca de cárie. Então, às vezes, quando a gente fala assim de mancha branca, principalmente as mães que têm crianças de 7 a 12 anos, elas já ficam doidas. Meu Deus, meu filho tem os dentes estão tudo manchados, estão todos cariados. Não é bem assim. Essa mancha branca é uma mancha mais porosa. E ela é uma mancha que ali é como se realmente... realmente uma desmineralização do dente. Já tem alguns outros tipos de mancha que a gente vê, por exemplo, em pacientes que têm fluorose, tá? Que não é o nosso foco de hoje, mas a gente pode até depois falar um pouco sobre isso. Mas a mancha branca
da cárie, ela é uma mancha branca mais opaca, mais porosa. Então, ela é uma mancha que, se a partir dali a gente não cuidar, ela pode fazer o que a gente vê lá no segundo dente, tá? Uma manchinha branca ali ao redor, já com o início de cárie. Então, a gente vê já um tecido mais escurecido por baixo, ali já tem uma cavitação, uma abertura ali daquela superfície ali dental. E ali sim já é uma cárie propriamente dita. A partir do momento que essa cavitação acontece, a gente não vai conseguir tratar somente com hábitos saudáveis, com a higienização mais caprichada. Infelizmente, a gente não vai conseguir. Então, depois de ter iniciado aquela cavidadezinha, a progressão dela é como a gente está vendo nessa foto agora. Uma cárie maior, um buraco mais extenso, que somente no cirurgião dentista a gente consegue o tratamento. Doutora Nayara, quando está naquela manchinha branca, o que é que se faz? Faz limpeza, uso de flúor, o que é que pode ajudar a regredir? Então, aí a gente vai fazer o que a gente já deve fazer todo dia, né? A limpeza bem caprichada, sempre utilizar a pasta com flúor, principalmente em crianças. Há uma dúvida muito grande em relação ao creme dental das crianças. Criança tendo o primeiro dentinho na boca, ele já precisa utilizar um creme dental com flúor. O que a gente tem que regrar é na quantidade, mas a gente precisa sim utilizar o creme dental com flúor na quantidade adequada, né? Que é de pelo menos 1.000 a 1.100 ppm. Então, lá na composição, por trás da caixinha lá do creme dental, a gente encontra. Tem alguns cremes dentais que eles não têm, eles só têm 650, 800. Então, essa concentração ela não é adequada. A gente precisa realmente procurar cremes dentais que têm essa composição de 1.000 a 1.100 ppm. Então, a gente faz o uso, né, de cremes dentais com flúor. Fazer a higienização não é só escovar os dentes. Então, um item essencial na nossa escovação é o uso do fio dental. E eu ainda indico, quando a gente vê essas manchas brancas, principalmente quando elas são generalizadas, o paciente pegar o fio dental, passar um pouquinho de pasta no fio dental e esfregar bem entre um dente e outro, como se estivesse removendo alguma coisa dali daquela região. Por quê? A escova ela não alcança aquela região entre um dente e outro. Eu não sabia. A escova ela não alcança. Então, se a escova ela não alcança, somente o fio dental vai ter o poder de remover ali restos alimentares daquele local. E se com o fio dental a gente ainda conseguir colocar um produto que realmente proteja o dente, melhor ainda. Então, tá aí uma dica. Tem uns, doutora Nayara, que eles vêm com um saborzinho de menta. Ele já vem com esse produto para ajudar na higienização ou é só um saborzinho mesmo? É só um saborzinho. O produto que eu falo do creme dental é o flúor, né? Que o flúor é o que realmente vai fazer ali a proteção do nosso dente. E estava falando sobre a questão de o que pode fazer também, né? Me perdi um pouco. Então, outra coisa que a gente pode fazer também é o consumo regrado de alimentos açucarados. Alimentos açucarados, gente, não é só doce. Às vezes o biscoitinho, né, o biscoitinho de chocolate, ou até mesmo um biscoitinho que não seja recheado, ele tem uma grande capacidade de as bactérias chegarem até ele para fermentar e produzir esses ácidos. Então, a gente tem também que regularizar aí essa questão da alimentação, tá? E a outra coisa, que é uma das mais importantes também, é a visita frequente no dentista. Quando você perceber que essas manchas brancas estão na tua cavidade bucal, já vai no dentista para ele poder te orientar melhor, fazer o que tiver necessidade de fazer. Às vezes a mancha branca você não consegue perceber, mas já tem ali uma pequena cavitação. Então a gente já tem que entrar com outro processo. No consultório odontológico a gente consegue não só fazer a limpeza, né, com a aplicação de flúor normal, aplicação tópica. A gente consegue também fazer uma aplicação de flúor, vamos dizer assim, um pouco mais efetiva, que a gente chama de fluornis. É tipo um verniz fluoretado, que ele vai fazer uma proteção ainda maior na cavidade bucal, no dente do paciente. Então, a gente ainda tem essa opção. Então, realmente, o que se deve fazer de mais importância é ir ao dentista para ele poder orientar direitinho esse passo a passo, o que o paciente precisa fazer ou a mãe precisa fazer com o filho em casa. Doutora Nayara, e ao dentista não só quando surgem manchas brancas, mas de 6 em 6 meses é o indicado, não é isso? É o ideal, porque a gente vai ver também mais para frente aí na nossa conversa, que a gente tem outros tipos de cárie, que não só essas que a gente consegue ver,
né, a olho nu. Não só essa, nem até o dentista mesmo tem essa dificuldade de encontrar, que são as cáries ocultas. Nós vamos já falar delas. Falamos sobre a alimentação, né, que ela tem essa influência direta. No caso, ela é a única causadora da cárie ou existem outras coisas que possam causar a cárie? É isso que a gente estava falando mesmo, a questão da falta de higiene ou da higiene não adequada, né? E também da alimentação. Geralmente é isso. E aí nós temos também um outro fator que a gente pode falar agora em relação à cárie oculta. Sim, sim. Como é que essa... Tem até uma imagem também da cárie oculta. Essa cárie coloca oculta, aí a imagem. A cárie oculta, ela vai aparecer de dentro para fora. Às vezes o paciente ele não vai nem perceber que o dente está cariado. Então, quando você vai no dentista, às vezes você descobre coisa que você nem sequer percebia. Aí você diz, meu Deus, será que esse dentista está falando a verdade? Eu gosto até de tirar a foto e de mostrar, né? Sempre que eu vou fazer alguma restauração, alguma coisa que o paciente não consegue ter identificado antes. Então, nessa imagem a gente está vendo aí, Juliana, ó, o dente ele não tinha nenhuma restauração. A gente está falando do segundo dente, pessoal. Percebe que ele tem como se fosse um escurecimento dental na coroa dele? Então, esse escurecimento dental, ele está feito da região bem de dentro. Ele vem da região bem de dentro. Com certeza, no esmalte dental, se a gente avaliasse na cavidade bucal do paciente, a gente ia perceber uma coloração diferente. Tanto poderia ser uma opacidade, quanto também poderia ser um escurecimento. É como se fosse um sombreamento. Pronto. Aqui a gente está vendo, ó, nessa imagem, uma cárie oculta. É muito difícil, né? Bem difícil. Você realmente tem que fazer aquela visualizada, aquela inspeção bem feita. Porque é um pouquinho mais branco. Ó, no caso desse aí... Entre um dente e outro, né? Entre um dente e outro. Nesse caso aí você vê um pouco mais opaco o esmalte. Alguns outros casos a gente vê aquele escurecimento, um sombreamento. Nesse aí a gente vê um pouco mais opaco. Então, na avaliação no consultório odontológico, a gente já fica meio que suspeito em algumas regiões. E aí, a cárie oculta, somente com a radiografia é que a gente vai conseguir realmente diagnosticar. Então, algumas vezes o paciente ele fica até meio assim, mas precisa mesmo fazer essas radiografias? É totalmente necessário. Quando você percebe que tem alguma coisa mais suspeita, principalmente entre a região entre um dente e outro, aí sim a gente vai fazer esse pedido desse raio-x para poder tirar ali aquela dúvida, né? E muitas vezes, geralmente quando a gente já sugere fazer o raio-x, é porque a gente já tem quase certeza de que tem uma cárie ali, pela questão da experiência clínica mesmo, enfim. Mas essa cárie oculta, ela começa geralmente entre um dente e outro, e ela inicia em uma região que o paciente ele não tem como higienizar da forma adequada e ele também não tem como visualizar, né, para poder, depois que a gente vê uma doença começando a aparecer, a gente já toma mais cuidados. Quando acontece dessa forma, quando é entre um dente e outro que a gente não consegue ter aquela visão daquela região ali, a gente não tem como ter cuidado de uma coisa que a gente não tem conhecimento, né? Então, quando a gente vai perceber já no dentista, né, através desses raios-x, dessa inspeção, a gente já pode até ver uma cárie já bem grandinha. Então, às vezes, o dente ele já está bem comprometido. Mas esse também é um tipo de cárie, né, que pode surgir na boca do paciente e que ele nem sequer percebe. Também tem relação, Juliana, com a questão de higienização e de alimentação. Então, tudo vai estar relacionado com os hábitos. É uma doença que a gente chama de doença comportamental. Então, não é só dizer bactéria que causa a cárie, ela está ali na nossa boca. A gente, dependendo do nosso comportamento, tomando de conta dessa parte de higiene e de alimentação, é que ela vai poder ou não aparecer, tá? Doutora Nayara, e quais os sinais que dão? Porque a cárie dá sinal, né? Ela não vem, só chega e fica lá e depois... Primeiramente, nós começamos por essa mancha branca, né? Então, a mancha branca é o inicial de uma cárie. Então, nem sempre a gente vai conseguir diagnosticar. O paciente, às vezes, não nos procura quando tem uma mancha branca. Ele nem sequer sabe que aquela mancha branca pode ser uma cárie. Então, esse é o primeiro sinal. Se a doença não for tratada ainda nessa fase inicial, porque nessa fase inicial a gente não precisa fazer restauração dentária. A gente só precisa tomar aqueles cuidados que a gente falou no início. Mas, se o paciente ele não percebe, essa mancha branca vai progredir, tá? E aí,
Quando ela progride e ela chega numa região que, abaixo do esmalte, nós temos a dentina. Essa dentina, ela é inervada. O esmalte, ele não é inervado. Então, quando ainda está ali naquela superfíciezinha inicial do dente, o paciente ele não sente dor, não sente sensação dolorosa alguma. Quando o paciente, a cárie já chega numa região onde já está mais próxima dessa região mais inervada, aí o que acontece? O paciente começa a sentir sensação dolorosa. Principalmente ele reclama na hora da comida. A sensibilidade também. A sensibilidade dental. Na hora de mastigar, por quê? Porque o alimento entra naquele buraquinho. E como está próximo ali da polpa, já tem uma inervação ali chegando naquela região, vai causar essa sensação dolorosa. Então, entra naquele buraquinho ali e causa essa sensação dolorosa. E, principalmente, os pacientes reclamam também de doce. Alimentos doces, água gelada, qualquer alimento que caia naquela região já causa uma sensação dolorosa. Se, por acaso, você já chegar no consultório nessa condição, ótimo, a cárie ainda não está muito avançada. Então, a gente vai conseguir tratar somente com a restauração. Descuidou, deixou passar o tempo e a cárie continuou progredindo cada vez mais, ela pode chegar numa região que fica na polpa dental, né? É como se fosse o coração do nosso dente, é onde fica toda a inervação, vasos sanguíneos, enfim. Então, quando ela chega nessa região da polpa, ela já está uma cárie bem extensa, bem grande, e aí, infelizmente, a gente não consegue mais restaurar o dente. A gente precisa fazer tratamento de canal, que é o tratamento endodôntico, para poder continuar com aquele dente na boca, salvar aquele dente. Vai chegar um ponto que nem o tratamento de canal serve, né, doutora? Se prolongar ainda mais. Se progredir cada vez mais, essa cárie, como ela é uma infecção, ela pode causar um abscesso. Por quê? Porque tudo que é vindo de bactérias é uma infecção. Então, a cárie ela é uma doença infecciosa, né? E ela pode, sim, causar um abscesso lá na região da raiz. Dependendo do tamanho desse abscesso, se ela não for tratada, isso é tempo, Juliana. Tempo e tempo e tempo. Não é uma coisa que você sentiu dor, você esperou 2 dias, uma semana de uma semana para outra. Isso não acontece tão rapidamente. Mas tem paciente que, infelizmente, é bem descuidado, né? É verdade. Tem paciente que, quando chega no consultório, já está com o dente até amolecido. Então, em alguns casos, a gente precisa avaliar o tamanho dessa lesão, a extensão dessa lesão, se tem algum comprometimento dental que impeça do dente continuar ali na cavidade bucal. Olha aí, essa terceira imagem é o que a gente está falando. Na segunda imagem, a gente vê que a cárie ela saiu ali de uma regiãozinha lá inicial, chegou no esmalte, na dentina, quer dizer, que é essa região mais inervada, ela já tem a proximidade ali com aquele lugarzinho mais rosa, que é o que eu chamo de coração do dente, né? Já na terceira imagem, a gente está vendo isso. A gente está vendo a cárie que chegou lá na polpa. Nesse caso, a polpa está até assim meio escurecida, porque ela pode até morrer, ela necrosa, por conta das bactérias que estão ali presentes naquela região. E você está vendo uma bolinha ali embaixo, na raiz do dente? Ali está, tipo, mostrando um abscesso, né? Se o abscesso dental, nessa fase aí, quando o paciente chega com a radiografia, que a gente vê mais ou menos o que a gente está vendo nessa ilustração, nós conseguimos, sim, fazer um tratamento de canal de forma bem eficiente para salvar esse dente. Mas, algumas condições, infelizmente, a gente não consegue mais. Então, vai depender muito do que a gente vê no diagnóstico para poder orientar o paciente o que vai ser melhor para aquele dente. Então, o importante é evitar que chegue no primeiro, chegar no primeiro, correr para o dentista, chegar no segundo, tentar reverter o mais rápido possível, né, doutora? O importante mesmo assim é não deixar ir para o terceiro. Na verdade, o importante é fazer a prevenção, né? Que é estar de 6 em 6 meses no dentista, fazendo essa inspeção para ter essas orientações, fazer a limpeza mais caprichada, tirar a radiografia. Eu gosto de fazer a bateria de radiografia, principalmente desses dentes de trás, né, desses dentes mais posteriores, porque assim a gente tem mais segurança na hora de tratar. Verdade. E os posteriores são os mais suscetíveis, né, a aparecer cárie. Porque é mais difícil da gente escovar, né? A gente escova com mais dificuldade. E a saúde bucal é muito importante. Na saúde pública se tem essa disponibilidade, né, nos postos de saúde. Então, nem sempre é desculpa, porque está lá disponível. Quem não tem condição de ir por um dentista particular, a saúde pública ela fornece. Doutora, nós estamos longe de terminar essa temática, longe mesmo.
falta ainda um bocadinho de pergunta. Com certeza vão surgindo mais, porque é um assunto simples, mais extenso, como foi comentado. Espero que você volte para a gente finalizar. Vamos voltar para finalizar. Na verdade, a odontologia, a base da odontologia é isso, né? Hoje em dia a gente fala muito. Por que a gente trouxe esse assunto? Vamos falar, né? A gente fala muito de estética, de faceta, de lente, enfim, a gente fala de tudo. Ultimamente, a odontologia ela está realmente passando muito para esse lado estético, e as propagandas, os comentários que a gente vê em relação a essa parte estética. Mas a gente não pode esquecer da doença cárie, que a doença cárie é a base do consultório odontológico. É por isso que o dentista ele foi criado, né? É por isso que essa profissão ela surgiu. Porque se não tivesse essa doença, né, talvez ela não tivesse nem surgido. Então, realmente foi para tratar isso. Todo dentista, embora faça tratamentos com casos de reabilitação grande, de transformação, ele tem que ter ciência de que isso aqui, a cárie, ela é a base do consultório. Então, a gente tem que sempre estar ali orientando, principalmente esses pacientes que passam por grandes transformações, por grandes mudanças, porque é um tratamento que gera um valor elevado, e a gente precisa cuidar para que a cárie não aconteça durante esse tratamento, né, no decorrer da vida do paciente, e acabe estragando, perdendo um tratamento que foi feito. Além de estética, também é saúde, né? Quem que quer ficar sem dente? É um problema de saúde pública. Com certeza. Então, a gente vai voltar depois para terminar essa temática, que talvez ainda precise de mais 2 programas, pelo que eu estou vendo. E eu agradeço mais uma vez sua disponibilidade, trazer tantas informações importantes e de forma tão clara. Tenho certeza que quem nos assiste conseguir compreender da melhor forma. Obrigada pelo convite. Vamos sim combinar o dia, próxima semana, para a gente estar aqui. Pronto, olha aí o @ de doutora Nayara, @dra.nayara Ramos. Quem tiver dúvida sobre cárie e qualquer outra temática, pode mandar o direct, quiser marcar avaliação também, né, doutora? Isso, eu até deixei uma caixinha já hoje de manhã, para quem tiver alguma dúvida em relação a esse tema, como eu vou vir uma próxima vez, a gente já bota na listinha para poder responder, tá? Ótimo, então tá aí, ó. Quem quiser, segue, tem muita dica lá. E bom dia de trabalho para você, que eu sei que vai trabalhar agora. Bom dia, gente. A gente se vê em breve.